Era noite fechada nos arredores de Montese. Não havia lua, não havia estrelas, apenas o breu denso que parecia engolir o relevo irregular das colinas italianas. O vento frio varria a vegetação baixa, trazendo o cheiro agridoce de terra úmida misturado à pólvora velha. O solo, pisoteado por dias de combate, ainda guardava marcas de crateras recentes e trilhas de lama endurecida. Aquele fragmento esquecido da guerra estava quieto demais, e isso nunca era bom sinal. Os brasileiros avançavam devagar, quase rastejando. Não era uma patrulha de rotina. Era reconhecimento e todo mundo ali sabia o peso da palavra. O objetivo era simples e, ao mesmo tempo, mortal. Aproximar-se das posições alemãs sem ser visto. Ouvir antes de falar. Observar antes de atirar. Não era heroísmo. Era sobrevivência. O comandante daquela fração jovem demais para as rugas que carregava fez sinal com um gesto curto da mão. Silêncio absoluto. Não havia discussão, nem cochicho, nem respiração mais forte. O inimigo estava perto. Muito perto. Nos últimos dias, os alemães haviam recuado pouco, mas nunca sem lutar. A região estava repleta de armadilhas. Minas enterradas, arame farpado oculto pela grama, troncos cerrados prontos para cair com explosivos, estacas afiadas esperando o primeiro descuido. Era um campo de guerra criado não apenas para matar, mas para assustar. Os brasileiros seguiram adiante, as mãos sujas segurando os fuzis, os sentidos alertas. Cada passo era medido. Cada toque no chão parecia um risco calculado. Um deles engoliu seco quando ouviu o som metálico à distância mascada de carregador sendo encaixado. Não era barulho brasileiro. O grupo congelou. Ninguém falava, mas todos entenderam. O inimigo estava preparando algo. Então veio outro som. Baixo, arrastado, quase abafado. Vozes. Não eram italianos. Não eram civis. Não era frase solta. Era padrão. Achtung, aquela palavra, repetida tantas vezes nos treinamentos e relatos de campo, pesou no ar como gelo. Era alemão e vinha de muito perto. O comandante fez sinal para que todos baixassem. O terreno ajudou um pequeno desnível, criou uma espécie de trincheira natural. Os homens se encolheram ali, respirando pelo nariz, tentando ignorar o batimento acelerado que parecia alto demais. Por alguns segundos longos demais para serem reais, tudo ficou parado. Então, o silêncio foi rompido. Passos. Vários. Pesados. Compassados. Não era uma patrulha comum. Era deslocamento organizado. Talvez uma troca de guarda. Talvez reforço. Talvez retirada, embora ninguém acreditasse na última opção. Os passos se aproximaram, e mais uma vez a palavra ecoou. Achtung. Dessa vez veio seguida de outro comando. Mais curto. Mais seco. A patrulha brasileira entendeu, sem entender o idioma. Era alerta. Alguém lá em cima desconfiava de algo. Um dos soldados brasileiros, tremendo involuntariamente, apoiou a testa no cabo da arma e fechou os olhos como se isso reduzisse o perigo. Outro apertou a correia do capacete, como se fosse um gesto de despedida. O comandante, sem levantar a cabeça, passou o sinal mais temido em uma patrulha silenciosa. Não atirem. Não havia heroísmo em reagir contra uma força maior, preparada, entrincheirada e esperando contato. Atirar agora era pedir morte. Era atrair metralhadora, granada, morteiro. Era entregar a posição. Outro ruído cortou a escuridão. Um estalo seco. Barbante? Graveto? Ou detonador? O soldado mais próximo sentiu o chão vibrar levemente. Não era explosão. Era metal. Uma tampa. Os alemães abriram algo. Caixa de munição? Encaixe de MG? Ou pior, uma flare sinalizador iluminador. Se acendessem, tudo acabaria. O breu se tornaria palco. As sombras virariam alvos. Qualquer movimento denunciaria a vida, e a vida seria curta.
Os passos chegaram ao ponto máximo de aproximação, tão perto que era possível ouvir o atrito do couro, o clique suave de dedos ajustando coldres e alças, a respiração abafada por máscaras e cachecóis. Depois, inesperadamente, silêncio. Um silêncio opressor, diferente do vazio inicial. Um silêncio que dizia claramente: eles estão ouvindo. O comandante brasileiro prendeu o ar no peito. Se alguém tossisse, espirrasse, escorregasse, respirasse alto demais, morreria, e levaria todos junto. 20, talvez 30 segundos se arrastaram como minutos. Então, distante, mas audível, uma sirene curta soou. Os alemães responderam com 2 palavras secas. Ordem recebida. Marcharam. Não rápido. Não lento. Controlado. A patrulha brasileira esperou até que o último passo desaparecesse na escuridão. Só então, alguém respirou fundo, quase um soluço. O comandante fez outro sinal. Continuar. Ninguém discutiu. Se ficaram vivos, não significava que estavam seguros. Só significava que ainda não era a hora de morrer. O terreno mudou conforme avançavam, e a lama virou um mosaico de cascalho, raízes e pedras soltas que exigiam precisão a cada passo. Ninguém ali caminhava. Todos se moviam como se fizessem parte da própria noite, tentando desaparecer dentro dela. A patrulha sabia que não podia voltar sem informações, e também sabia que qualquer barulho errado poderia transformar aquela missão em mais uma história contada apenas no relatório final. A guerra ensinava rápido que viver e ser localizado eram quase a mesma coisa. A diferença era um som. Depois do encontro quase direto com os alemães, algo mudou no grupo. Não era medo simples, era alerta total, quase animal. O corpo aprende rápido quando o perigo está perto. Pulso acelera, mas o movimento diminui. O ar fica mais leve, mas a mente fica pesada. Um dos soldados percebeu que, sem perceber, estava prendendo a respiração havia mais de 15 segundos. O frio da madrugada agora cortava a pele, mas não havia tempo para sentir desconforto. Só existiam 2 prioridades: observar e não ser observado. O comandante fez sinal para parar quando chegaram a um ponto mais elevado. Ali, meio ocultas por uma vegetação baixa, estavam marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes. Ele se abaixou, passou os dedos na terra endurecida, avaliando o tamanho, o formato, a repetição. De bússola ou de opinião. Eram trilhos improvisados, e trilhos feitos à pressa não levam mantimentos, levam armamento. Aquela trilha confirmava o que os boatos diziam. Os alemães se moviam durante a noite, para não serem detectados pela artilharia aliada. Mais adiante, outro sinal. Restos de embrulho de munição, madeira quebrada, graxa fria na superfície de um tronco. Não era abandono. Era ponto de abastecimento. E não era antigo. Era recente, horas no máximo. A patrulha percebeu que não estava apenas na direção certa. Estava perto demais do coração da linha inimiga. Eles seguiram sem trocar palavras, apenas gestos. Cada soldado prestava atenção a algo diferente. Um observava o chão, outro o horizonte, outro o alto das árvores, outro qualquer ruído que não pertencesse ao vento. Soldados experientes aprendem rápido que a guerra não depende apenas de coragem, depende de atenção. Quem ouve primeiro vive mais tempo. Quando ultrapassaram a crista do terreno, viram o que mais temiam: a silhueta de uma metralhadora fixa, apontada para a direção oposta, exatamente de onde vinham. Era uma MG-42, o tipo de arma que mudava de humor tão rápido quanto mudava o ritmo do combate. Bastava um dedo firme e segundos de disparo para transformar qualquer avanço aliado em poeira, grito e silêncio definitivo. A patrulha se abaixou devagar, como se o chão fosse feito de armadilhas invisíveis. A metralhadora estava posicionada em um ponto alto, protegida por sacos de areia e pequenas trincheiras irregulares. Mas o mais importante não era a arma. Era o fato de ela estar ali, pronta,
carregada, vigiando a noite como um predador esperando o movimento. Havia outro detalhe que chamou a atenção. Os alemães não haviam improvisado. Aquilo não era um posto temporário. Era parte estruturada da defesa. Significava que esperavam ataque. Significava que sabiam que os aliados avançavam. Significava que estavam organizados e dispostos a lutar até o último. Uma voz alemã ecoou novamente perto dali. Curta, firme, respondida por outra. A patrulha ficou imóvel, observando sombras se movimentarem entre a metralhadora e uma construção improvisada feita com madeira e lona escura. Era uma espécie de abrigo. Talvez comando, talvez descanso. Não era possível saber sem chegar mais perto. E chegar mais perto significava entrar na zona onde qualquer graveto quebrado poderia encerrar a missão e as vidas de todos ali. O comandante avaliou o terreno com os olhos. Ele precisava escolher, avançar mais, correr o risco de serem detectados e levar informações valiosas, ou parar ali, observar o suficiente e retornar vivos. Essa era uma das decisões mais difíceis para qualquer soldado. Entender que nem sempre vencer era atacar. Às vezes vencer era voltar com aquilo que o inimigo não queria que fosse descoberto. Ele tocou o ombro do soldado mais próximo e fez o gesto universal que ali pesava mais que qualquer fuzil carregado. Retorno silencioso. A patrulha começou a recuar com o mesmo cuidado com que havia avançado, mas agora com uma diferença invisível. Sabiam onde estava o perigo. A mente trabalha mais rápido quando já viu a morte de perto. Nenhum deles olhou para trás. Mais do que o necessário. O objetivo agora era simples: voltar sem desaparecer no caminho. A distância até o ponto inicial parecia maior do que quando tinham avançado. O campo era o mesmo, mas a percepção era outra. Agora sabiam que, a qualquer momento, um tiro poderia cortar a escuridão. Quando chegaram ao primeiro ponto seguro, o comandante respirou fundo pela primeira vez em quase meia hora. Não era alívio, era transição. A missão ainda não estava concluída, agora vinha a parte em que os relatos eram transformados em estratégia. E estratégia significava que alguém, em breve, iria atacar aquela metralhadora. E antes que alguém pudesse falar, o comandante resumiu tudo em 3 palavras baixas, quase um sussurro. Eles estão perto. O retorno até o ponto de reunião não trouxe alívio, trouxe peso. Cada um carregava um pedaço da noite, na expressão não o frio, não o cansaço, mas o entendimento silencioso de que as próximas horas seriam decisivas. A guerra tinha um jeito próprio de transformar informação em destino. Aquilo que a patrulha descobriu não era apenas um dado tático, era um aviso. Os alemães não estavam recuando, estavam esperando. Quando chegaram ao abrigo improvisado, que servia como posto avançado brasileiro, o comandante entregou o relatório verbal. Não havia tempo para papel, para mapa detalhado, para reuniões longas. A comunicação era direta, precisa, quase cirúrgica. A posição da metralhadora, o sentido do terreno, a presença dos trilhos improvisados, o movimento da troca de guarda, o reforço noturno, tudo foi registrado na memória coletiva sem uma única interrupção. Os oficiais presentes se entreolharam. O padrão era claro. Os alemães estavam preparando resistência séria. E aquela MG-42 não era apenas defesa, era bloqueio planejado. Se ela abrisse fogo quando as tropas principais avançassem, o ataque brasileiro se transformaria em massacre. Era uma daquelas situações que decidiam se uma ofensiva seguia adiante ou morria antes do amanhecer. Foi decidido o inevitável. Antes do ataque, a metralhadora precisava desaparecer. Um silêncio pesado tomou conta do grupo, porque todos sabiam o que isso significava. Não seria artilharia. Não haveria apoio aéreo. A proximidade inimiga tornava qualquer solução fácil, perigosa demais. Seria um ataque curto, seco
e próximo o suficiente para sentir o cheiro da pólvora queimando. Um grupo de choque avançaria antes do amanhecer, usando o mesmo caminho que a patrulha havia explorado, e faria o que precisava ser feito. A tensão não vinha da missão, mas da certeza do risco. Os soldados ali não eram ingênuos. Já tinham visto o que uma MG-42 podia fazer com uma companhia inteira. Aquele motor de fogo não era só uma arma. Era um limite entre o possível e o fim. Horas antes da operação, ninguém dormiu. Alguns apenas fecharam os olhos e respiraram fundo, tentando prolongar por alguns minutos a normalidade que já não existia. Outros afiaram baionetas, revisaram munição, ajustaram as tiras do capacete, verificaram a trava do fuzil mais vezes do que o necessário. Eram gestos automáticos repetidos tantas vezes que já faziam parte do corpo. Pouco antes da movimentação final, o comandante reuniu o grupo. Não havia discurso, não havia promessa, não havia frase heróica. As guerras reais raramente se comportam como livros. Ele apenas falou baixo, pausado, com o timbre firme de quem entende o peso da responsabilidade. Não somos obrigados a ser rápidos, somos obrigados a ser silenciosos. E então, a marcha começou. Diferente do reconhecimento, que era cauteloso, esse avanço tinha outro ritmo, não lento demais para parecer hesitação, nem rápido o suficiente para denunciar intenção. Eram sombras movendo-se sobre um terreno que já conheciam. A patrulha original ia à frente, liderando sem orgulho, apenas com o conhecimento de quem já esteve naquele mesmo trajeto e retornou vivo. A noite parecia mais pesada agora, como se soubesse que seria quebrada em breve. O frio aumentou, e o ar ficou mais denso, mais úmido. A vegetação rangia quando tocada, mesmo no cuidado extremo. O som mais perigoso, porém, não vinha deles, vinha do próprio silêncio. Quando tudo está quieto demais, qualquer ruído ganha forma, sentido e consequência. Ao se aproximarem da área onde viram o trilho improvisado, todos pararam ao mesmo tempo, não porque viram algo, mas porque sentiram. Havia alguém lá. Uma sombra se moveu próximo ao abrigo de lona alemão, seguida por outra. A troca de guarda havia começado de novo o mesmo padrão, quase no mesmo horário. Era disciplina rígida, quase mecânica. Isso, ao mesmo tempo, complicava e ajudava. Se os horários eram previsíveis, a reação também era. E quando os alemães terminaram a troca e a última voz se afastou na direção contrária, o comandante brasileiro fez o gesto que ninguém queria ignorar: aproximar. Eles voltaram a rastejar, com o corpo inteiro colado ao chão, sentindo cada pedra, cada raiz, cada palmo de terra. Um dos soldados sentiu o joelho tocar um pedaço de metal frio, uma cápsula usada. Outro percebeu o cheiro forte de óleo fresco impregnado na terra, sinal de manutenção recente. Quando finalmente conseguiram visualizar a MG-42, viram que ela estava carregada e pronta. 2 caixas de munição estavam abertas, com fitas longas e contínuas, esperando apenas a ordem de disparo. O sentinela responsável pela posição estava sentado, apoiado no abrigo, cochilando com o capacete inclinado para a frente. Eles estavam perto o bastante para ouvir a respiração do inimigo. O comandante olhou para os homens e fez o último sinal possível antes do contato. Agora, não havia grito. Não havia contagem. Não havia aviso. A guerra não esperava. Ela acontecia. E naquela fração de segundo, entre a escuridão e o movimento, o futuro da operação brasileira mudaria para sempre. O ataque aconteceu na fronteira entre o silêncio absoluto e o barulho inevitável. Os brasileiros avançaram como uma onda compacta, sem hesitação, cada passo repassado mentalmente desde a última noite. O primeiro movimento foi rápido. O soldado mais próximo da metralhadora saltou sobre o sentinela antes que ele pudesse erguer a cabeça. O inimigo tentou reagir, mas não teve tempo para processar o que estava acontecendo. A mão brasileira apertou sua boca. A outra segurou firme o coldre da pistola, que começava a ser puxada. A luta foi curta, tensa,
visceral, e terminou sem um único tiro. Mas o fim daquele sentinela não significava que o perigo havia diminuído. Ao contrário, o tempo agora era inimigo. O ataque havia deixado de ser preparação e se tornado ação, e ação na guerra sempre chama a resposta. O comandante fez o segundo gesto, diferente do primeiro, o que dizia: rápido, antes que percebam. 2 homens começaram a desmontar a metralhadora não com delicadeza técnica, mas com urgência calculada. O metal rangia, a cinta de munição arrastava no cascalho, mas ainda não havia gritos alemães. O resto da patrulha se espalhou na frente e nas laterais, formando uma linha de segurança invisível, fuzis preparados, corpos imóveis. E então, inevitavelmente, o imprevisto aconteceu. Um alemão retornou antes do previsto. Ele surgiu da escuridão em silêncio, carregando uma lata de água e um pano, provavelmente voltando para limpar a arma rotina simples, momento errado. Ele olhou para o posto e viu algo que levou menos de um segundo para entender. O sentinela caído, a arma desmontada, sombras se movendo onde deveriam haver apenas aliados. Aquele segundo foi mais longo que qualquer hora vivida até ali. O alemão abriu a boca para gritar. O tiro brasileiro veio antes. Curto, seco, definitivo. A guerra havia deixado o silêncio. E o eco daquele único disparo fez o que nenhuma ordem precisava explicar. Agora era lutar. Agora era correr. Agora era sobreviver. No abrigo próximo, lanternas se acenderam, vozes explodiram em alemão, botas bateram no chão, armas foram engatilhadas. A patrulha brasileira se moveu em resposta imediata. O primeiro grupo terminou de retirar a peça principal da MG-42, enquanto o outro grupo posicionou granadas no abrigo de munição. Não havia tempo para esconder cuidadosamente, só para garantir que, quando os alemães tentassem reagir, encontrariam caos, não estratégia. O comandante fez o último gesto, antes da retirada. Um semicircuito com o punho fechado recuar agora. Os brasileiros se afastaram rápido, mas sem correr como civis fugindo. Era retirada tática, não fuga. Eles sabiam que virar as costas cedo demais significava ser caçado. O avanço alemão começou com gritos, mas rapidamente virou disparos aleatórios tentando localizar alvos. Quando os brasileiros cruzaram a primeira vala natural do terreno, o comandante puxou o pino de uma das granadas deixadas para trás com um fio discreto. Segundos depois, a explosão iluminou a noite com um clarão brutal. O primeiro impacto destruiu a pilha de munição, e o segundo, alimentado pelas fitas expostas, desencadeou uma queima violenta. A metralhadora, agora apenas um conjunto de ferro retorcido, ficou irreconhecível. O bombardeio não destruiu apenas o armamento. Destruiu a confiança. Porque para um inimigo entrincheirado, perder uma metralhadora fixa não era só perda física, era perda psicológica. Era admitir que o terreno tinha brechas, que a noite não era território exclusivo, que os brasileiros não estavam recuando, estavam avançando e aprendendo. Quando a patrulha finalmente retornou ao ponto seguro, o amanhecer começava a desenhar o horizonte com uma luz fria e tímida. A guerra não acabaria naquele dia, mas algo havia mudado. Os mapas seriam atualizados, a ofensiva seguiria, e em breve, centenas avançariam onde apenas alguns haviam caminhado na escuridão. Horas depois, quando a linha principal brasileira avançou, a ausência daquela metralhadora fez diferença real. Não houve morteiro guiado pelo som, nem rajada aberta no escuro, nem emboscada preparada. O caminho estava longe de seguro, mas já não era inviável. E quando finalmente capturaram a posição, encontraram registros alemães confirmando o que os veteranos já sabiam. Aquela metralhadora tinha bloqueado 3 avanços aliados anteriores. Foi naquele dia que a frase se espalhou, quase como superstição, quase como aviso. Às vezes, vencer não é destruir o inimigo. É tirar dele a certeza de que está seguro. E baseado nos relatos reais da FEB na campanha da Itália,
Aquela noite provou exatamente isso. Viver era possível, porque antes houve silêncio.